Atualmente tem-se muito escutado falar sobre a Operação Lava Jato, mas você sabe por que as prisões preventivas são decretadas? E você sabe se elas são realmente legais? Professor, o que você poderia nos dizer sobre a prisão preventiva, especialmente essa que tem acontecido por 2 vezes do ex-presidente Michel Temer? Efetivamente, são 2 as modalidades de prisão no nosso país. A primeira delas é a prisão para cumprimento da pena, ou seja, o cidadão ele é denunciado pelo Ministério Público, responde um processo, exerce todo o seu direito de defesa e, ao final do processo, o juiz responsável pelo caso forma o chamado juízo de reprovabilidade na conduta do acusado. O que vem a ser esse juízo de reprovabilidade? É porque o juiz, somando todos os elementos que vier aos autos do processo, entende que o cidadão é culpado e tem que ser responsabilizado pelo crime que ele, em tese, tenha praticado. Nesse caso, a resposta da sociedade é a sanção. O que é a sanção? É a pena de prisão, onde ele vai, então, ter que se sujeitar aos ditames do Estado e ele vai cumprir a sua pena, seja de 4, de 6, de 8, de 10, de 15, até um limite de 30 anos, que é o que a nossa legislação penal assim o preconiza. A outra modalidade de prisão é a prisão provisória. Esta prisão provisória é uma prisão que tem que ser vista com reservas. Por quê? Nós somos signatários de um princípio que é conhecido em todo o mundo democrático, que é o chamado princípio da presunção de inocência. Quer dizer, todo cidadão tem que ser considerado inocente até que venha uma sentença criminal condenatória, aquela que formou o juízo de reprovabilidade, com o trânsito em julgado. A partir desse momento, ele deve cumprir a sua pena. Antes disso, toda e qualquer prisão, ela é considerada prisão provisória. Essa prisão provisória é uma medida extremamente amarga, extremamente coercitiva, porque ela segrega a liberdade do cidadão antes mesmo dele ser considerado culpado, antes do final do processo. Então, a nossa Constituição Federal, ela trouxe a seguinte técnica principiológica, ou seja, a prisão não deve ser decretada contra quem quer que seja, a não ser que exista a sentença criminal condenatória com trânsito em julgado. Aí você vai me perguntar, mas então por que se prende antes da sentença? Primeira questão, a nossa legislação processual penal, ela só permite a prisão provisória com caráter eminentemente cautelar. O que quer dizer isso? É que o juiz que vive o caso no dia a dia, porque o juiz é o que está mais próximo do jurisdicionado, ele está mais próximo daquele que praticou o crime no banco, ele está mais próximo daquele que bateu na mulher, ele está mais próximo daquele que cometeu um estelionato, ele vive esse dia a dia. Então, quando se usa essa expressão, a prisão provisória, ela tem que ter um caráter eminentemente cautelar. Quais são as situações que afloram e que dá motivo para se decretar a prisão provisória? Então ela é o quê? Uma exceção. Ela não pode ser usada como regra. Ela tem que ser excepcionalmente sacada, vamos dizer assim, um zap que o juiz tem. Quando ele percebe que a situação é de extrema gravidade, ele pode segregar a liberdade do cidadão mesmo antes do final do processo. Só que para isso existem clausulados algumas situações que o próprio Código do Processo Penal assim o preconiza. O primeiro dele, qual é? É quando o juiz encontra uma situação de pânico, uma situação absolutamente tensa, e ele precisa garantir a ordem pública. O que vem a ser isso? É aquele cidadão que reiteradamente pratica crimes a cada dia. Hoje ele assalta o banco, amanhã ele assalta o posto de gasolina, depois de amanhã ele assalta aquela senhora que estava passando com um dinheiro que ela sacou do banco, na outra semana ele assalta a casa de alguém. Então é aquilo que se pode chamar do
contraventor contumaz, aquele que tem a sua vida voltada para a prática do crime. Ele praticamente faz uma carreira nesse Pronto, sentido. é a carreira nesse sentido. Então, o que o juiz faz? Qual que é o pensamento do juiz? Bom, se eu deixar esse cidadão em liberdade, ele vai voltar a delinquir, ele vai praticar e vai fazer mal às pessoas e à sociedade. Tem aquela questão que nós sempre ensinamos na sala de aula, o maníaco do parque. Não é? Caso famoso. Aquele cidadão que em pouco mais de 120 dias, ele ceifou mais de 15 vidas de jovens da sua idade, porque ele convidava as jovens para um passeio num dos bosques lá de São Paulo, e quando ele estava ali, que ele tinha certeza que ele tinha o domínio e, acima de tudo, uma situação de garante sobre a sua vítima, ele ceifava a vida da pessoa, praticava as orgias sexuais e abandonava o corpo da menina ali, levando sempre uma peça do seu vestuário como um troféu de guerra. Então a sociedade, nesse momento, ela tem o quê? Ela tem o receio da pessoa. E por ter esse receio, em função de atos praticados cotidianamente ou repetidamente por essa pessoa. Então, aqui se vê um motivo mais do que claro para se quebrar aquela regra da presunção da inocência e se prender, desde logo, provisoriamente, o acusado. A outra questão está ligada hoje nessas questões da Lava Jato. São a ordem da garantia dos crimes econômicos, o chamado crime de colarinho branco, quando o cidadão ele é useiro e vezeiro em praticar atos nesse sentido. Existem mais dois motivos que também garantem à sociedade ter a tranquilidade e ao juiz o direito de fazer a prisão antecipada, que é aquele caso quando ele precisa decretar a prisão preventiva do cidadão, ou seja, a prisão provisória, por conveniência do processo criminal. O que quer dizer isso? O cidadão, pelo seu staff que ele tem, pela sua força, pelo temor que ele causa, ele tem condições de ameaçar testemunhas, corromper peritos, tentar comprar depoimentos forjados, tentar comprar testemunhas para que elas omitam ou mintam em juízo. Quando ele tem a condição de estragar as provas do processo, ou seja, danificá-las, ele tem como escapar da justiça porque ele vai consumir as provas, como ele vai destruir essas provas. Então, pela ação do acusado, ele teria essa força ou esse poder de conseguir dar um outro rumo no processo por medidas absolutamente ilícitas que ele vai praticar. Essa situação, o juiz também pode decretar a prisão. E existe uma última e derradeira situação, que é exatamente aquele cidadão que, sabendo que vai ser punido mais tarde, quando terminar o processo, pela força econômica que ele tem, o que ele faz? Ele usa o seu passaporte, ele vai embora do país, ele foge, ele, aproveitando as condições do Brasil, que é um país de proporções continentais, ele vai embora para o Nordeste, vai embora para o Norte, ele se esconde numa fazenda, atravessa a fronteira, vai para o Paraguai ou para a Bolívia, porque ele quer exatamente escapar da responsabilidade que um dia o Estado vai cobrar dele para que ele cumpra a sua pena. Então, essas três situações são situações que autorizam a decretação da prisão provisória. No caso, como você me perguntou, do ex-presidente e professor Michel Temer, qual era a situação? Se acusava e se acusa de que ele em 2012, 2013 e 2014 teria praticado crimes. E que esses crimes foram crimes de repercussão, porque, segundo o que se dá conta, eram valores significativos. Então aqui ninguém pode defender, pelo fato de ele ter sido presidente, uma exclusão de responsabilidade penal dele. Não é isso. Mas o que os tribunais entenderam, e principalmente agora nessa decisão do STJ, que se mantivesse a prisão do ex-presidente nesse momento, seria nada mais, nada menos que uma antecipação de pena, ou seja, uma prisão para se antecipar uma futura pena que um dia ele pode receber. Mas não se encontrou nenhum dos três requisitos, ou seja, garantia da ordem público-econômica, conveniência da instrução criminal ou a possibilidade de fuga
do presidente, do ex-presidente, para que justificasse a prisão. O que o Superior Tribunal de Justiça fez acertadamente? Olha, senhor ex-presidente, o senhor entregue o seu passaporte, o senhor vai ter o bloqueio dos seus bens e o senhor não pode de maneira nenhuma sair do país. Pronto. Ele tem o quê? As chamadas imposições contra ele de medidas chamadas substitutivas à prisão. Melhor do que ele ficar preso, ele fica com essas medidas restritivas, sabendo que não pode sequer deixar o país para esperar o resultado da ação que vai um dia terminar. Então são essas as considerações que eu queria te passar. Muito obrigada. Esses detalhes do processo são muito importantes para a gente entender, porque realmente o país está passando por uma fase difícil, mas é sempre importante a gente estar informado e por dentro do que acontece no nosso Brasil, não é, gente? Então, muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo. Muito obrigado, querido.